Hello everyone, hello everybody, galerinha aí do sétimo ano D, do sétimo ano E. Hoje estou fazendo aqui mais um vídeo, aula, sobre o PDF que eu acabei de enviar para vocês, o conteúdo. Vou fazer a leitura do PDF bem rapidinho e também dar umas explicadas, né? Dar uma explicação, uma esclarecida sobre o que eu escrevi nele. O nosso conteúdo da aula é prepositions, at, in, on. Então, a leitura do PDF, dos slides que estão no PDF, que eu compus o PDF. Escola Municipal Professora Maria Eugênia Guedes, 17/5/2021. Discipline, English Language Teacher, Ilza Saldanha, eu prefiro, tá, gente? Eu gosto. Sétimo ano D e E, né? Year 70, D and E. The prepositions at, in, on. Essas preposições nos causam uma grande confusão, tá? Tanto que eu fiz essa figurinha linda aí, olha lá, pro Ilza. Eu estou até melhorando no Paint, tá? E eu escrevi uma frase de um lado e outra frase do outro lado. Nós estamos acostumados a ouvir dizer que in significa dentro de, on significa em cima de, sobre. E at, o que é que significa at? Já eu costumo dizer que as três podem significar em. Eu vou justificar por quê, tá? Eu vou falar o porquê. Vamos ler a imagem aí, o que eu escrevi na imagem, ó. The vase is at the table. Do outro lado, the vase is on the table. Olha, at, eu acredito que at é mais usado para indicar o ponto onde alguma coisa se encontra, tá? O vaso está na mesa, mas não especificou o lugar, não identificou o lugar onde o vaso está. Se é do lado da mesa, ou embaixo da mesa, ou dentro da gaveta da mesa, que do outro lado aí a gaveta não está aparecendo, mas pode haver uma gaveta do outro lado, tá? Então, at é mais para identificar o ponto onde o objeto, o ser, se encontra, mas não o lugarzinho específico mesmo. Onde está o vaso, gente? Está no quarto. Em que lugar? E agora, do outro lado, está especificando, ó, the vase is on the table. O vaso está em cima da mesa. Então, aí eu acho que ficou claro. Vamos prosseguir a leitura. Então, eu coloquei aí. Qualquer uma dessas preposições inglesas citadas acima podem significar em. Contudo, precisamos observá-las nas falas dos nativos e dentro da gramática inglesa. Observe que na figura do vaso, na mesa, estão duas frases. Uma com the vase at the table, que significa o vaso está na mesa, um ponto de um lugar, né? Na outra frase, com the vase is on the table, sobre, em cima da mesa. E a outra, the vase is at the table, o vaso está na mesa. Ponto de referência. Poderia haver outra frase do tipo the vase is in the house, que significa o vaso está dentro da casa. Então, conclui-se que at, in, on, né, mais de é igual a no, na, nos ou nas. Por quê, professora? Porque eu não falei que at, in e on podem serem traduzidas como em? Então, de, que significa TH, que se escreve THE, significa o, a, os ou as. Ou seja, qualquer um dos nossos artigos definidos, aqueles que nós usamos antes dos substantivos para defini-los, se eles são masculinos, femininos, singular ou plural, tá? Então, em mais a, em mais o, no, em mais a, na, em mais os, nos, em mais as, nas, porque de significa de, né? THE significa o, a, os ou as. Por isso que a gente encontra, por exemplo, in Brazil,
no Brasil ou em Brasil. In Portugal, em Portugal. In the United States, nos Estados Unidos. In England, na Inglaterra, certo? Ou em Inglaterra, pode ser também, tá? Então, prosseguindo aí o nosso slide, eu coloquei uma figurinha de um garoto aí, escrito, na figurinha aí do garoto, que está escrito, have attention. Está escrito have attention, quer dizer, tenha atenção. A mesma coisa se eu estivesse escrito stay turning, quer dizer, fiquem atentos, fiquem ligados. Continuando, os nativos usam bastante a preposição at também para se referir a um ponto no espaço. Por isso, há dois exemplos na figura do vaso na mesa. Justificando aí a figura do vaso na mesa. Mais uma vez, o garoto aí, have attention. Tenha atenção. Não podemos dizer que in, at ou on significam apenas em, tá? Mas podem significar em, no, na, nos ou nas, junto com o de, tá? Então, abaixo do relógio. The clock is on the table. O relógio está em cima da mesa. Olha aí, fácil de encontrá-lo, não é mesmo? The clock is at the bedroom. O relógio está no quarto. Aí alguém diz, mas em qual lugar do quarto? Só deu ponto. Só indicou o lugar onde o relógio está, mas não disse detalhadamente o lugar onde encontrar o relógio. A outra frase, the clock is in the bedroom. O relógio está dentro do quarto. Você também não sabe se ele está, em qual lugar do quarto ele está, mas quando você diz the clock is on the table e diz em que local da casa, aí já fica tudo mais claro, não é mesmo? Prosseguindo. Olha aqui, at é usado mais, são todas preposições que indicam tempo, gente, tá? Porém, at é usado mais mesmo, para indicar o quê? Horas, tá? Horas. Olhem lá, ó, time, né? Time significa horas. At 3 o'clock, às 3 horas. At 10:30 a.m., às 10h30. Às 10h30, porque a meia hora em inglês pode-se falar half e pode-se falar também 30, que é 30, tá? AM, antes do meio-dia. PM, depois do meio-dia, porque em inglês não se usa 13 horas, 14 horas, 15 horas, não. É de 0 às 12. Aí usa essas siglas aí que não são inglesas, mas elas são usadas na língua inglesa. AM, anterior ao meio-dia, desculpa, e PM, posterior ao meio-dia. Deve ser espanhola, tá? At noon, no meio-dia. At dinner time, na hora do jantar. Olha lá, acima da figurinha que eu escrevi, I live in Brazil, quer dizer, eu moro no Brasil, é live mesmo, não é live não, tá? Eu já expliquei isso. Verbo é live, substantivo é live, tá bom? Aquela live, aquele filme que o povo passa, live falada, algum filme falado. Ó, in May, em maio. In months, nos meses. Years também, antes de anos. Centuries, antes de séculos. Você vai usar in antes de meses, antes de anos, antes de séculos, centuries. And e long periods, quer dizer, e períodos longos. Ó, in summer, quer dizer, no verão. In the summer, né? No verão também. In 1990, em 1990. In Brazil, no Brasil. In America. In é usado mais também, gente,
para se referir à região, tá? Região, continente, país, estado, cidade, antes de mês, antes de ano, antes de estações do ano, antes de regiões, por aí, tá? Do outro lado, on. Quando é que a gente usa mais on? Antes de dias e datas, tá? Antes de dias e datas. Mas antes de datas, a gente só usa quando vem THE também, o D, tá? Quando não vier o D, que não especifica, assim, a data, vai ser at, tá bom? On the Mother's Day, quer dizer, no Dia das Mães. Tá vendo? Presta atenção aí, ó. On Sunday, no domingo. On Tuesdays, nas terças-feiras. On 6 March, em 6 de março. On 25 December 2010. Em 25 de dezembro de 2010. Na figurinha da menina eu coloquei I born was in March. Eu nasci em março. Na verdade foi mesmo, viu, gente? Prosseguindo. Ó, the prepositions at, in, on. There are no rules when at, in, or on are used. We recommend to remember phrases with the prepositions. Eles falam que não há regras para a gente usar essas preposições, que a gente tem que prestar atenção em frases dos falantes e a gente tem que se acostumar com o uso dessas preposições nas situações diversas que os nativos usam. Se encaixam, tá? Ó, vejam exemplos de frases com a preposição at. Ó, she sits at the desk, quer dizer, ela senta na escrivaninha, na carteira, na escrivaninha para escrever. Abaixo, the bus stops at grass, quer dizer, o ônibus para no grass, é um ponto de ônibus, né? Para dizer onde o ônibus para, tá? A região, o ponto. I stand at the door, eu paro, gosto de ficar parado, né? Em pé, eu parado na porta. I car stands at the end of the street. O carro para no fim da rua. I meet John at a party. Eu conheci João em uma festa. Do outro lado, open your books at page 10. Abra seus livros, desculpem, na página 10. I stay at my grandmother's. Eu fico na casa da minha avó. Aí não tem a palavra casa, mas é para significar isso. Look at the top of the page. Quer dizer, olhe no topo da página. Mais uma vez o garotinho aí dizendo, não é? Have attention. Tenha atenção. Abaixo nós temos, ó. Can we meet at the corner of the street? Nós podemos nos encontrar na esquina da rua. Abaixo. Write this information at the beginning of the letter. Escreva esta informação, né, no começo da carta, da página, tá? Pat wasn't at home yesterday. Pat não estava em casa ontem. Pat wasn't at home yesterday. Olha o carro de som passando ali, gente. Por isso que eu me atrapalhei aqui, me tirou a atenção. Pat wasn't at home yesterday. Pat não estava em casa ontem. Abaixo, the children are at grandmother's. Quer dizer, as crianças estavam na avó, quer dizer, na casa da avó. Do outro lado, I study economics at the university. Eu estudo economia na faculdade, né? Uma universidade, tanto faz. He always arrives last at school. Ele sempre chega
tarde, atrasado na escola, que não deve chegar atrasado na escola. Veja exemplos de frases com a preposição on. Você é rápida para o vídeo não ficar muito longo. The map is on the table. O mapa está em cima da escrivaninha, da mesinha. The picture is on. Ficou do outro lado aqui. Page 10. A gravura está na página 10. Né? Na página 10. Para a página, usa on. The photo is on the wall. Para dizer que está na parede também, usa on. Tá? Do outro lado, he lives on a farm. Ele mora na fazenda. Também antes da palavra fazenda, usa on. He lives on England. Gente, essa aí eu acho que eu confundi. Vamos eliminar essa, porque antes de país, usa-se in, tá? Eu acho que essa, porque eu usei um site como suporte, eu acho que eu tirei algumas palavras aí que eu acho que não encaixa. Deveria ser uma fazenda na Inglaterra. Poderia ser isso, né? Então, essa daí vamos eliminar. Men's clothes are on the second floor. Quer dizer, as roupas dos homens estão no segundo andar. Floor, piso, segundo andar, tá? The shop is on the left. Para falar à direita, à esquerda também, usa on. Olha, à direita, on the right. À esquerda, on the left, tá? My friend is on the way to Moscow. Meu amigo está ao caminho para Moscou, em direção a Moscou. Está indo para Moscou. Está no caminho de Moscou. Legal, né, gente? Dá para a gente distinguir um pouco, saber como usar. Olha o reloginho de novo em cima da mesa. The clock is on the table. O relógio está em cima da mesa. Veja exemplos de frases com preposição in. Presta atenção. Ó, I see a house in the picture. Quer dizer, eu vejo uma casa na pintura, dentro da pintura, ali envolvida na pintura, há uma casa. Eu vou ler as frases que estão uma abaixo da outra primeiro, depois do outro lado. He lives in Portugal. Quer dizer, ele mora em Portugal. Mais uma vez, a palavra lives aí é verbo, tá? Não se fala lives. Verbo é lives, tá? Escreve do mesmo jeito de lives lá, aquele filme que o povo faz aí, aquele showzinho online, tá? É substantivo. Como lives é substantivo, lives é verbo. He sits in the corner of the room. Ele senta na esquina do quarto, na quina, né? No canto do quarto, no canto. He plays, no canto da sala também pode ser. He plays in the street. Ele brinca na rua. He sits in the back of the car. Ele senta atrás do carro. We arrive in Madrid. Nós chegamos em Madrid. She likes walking in the rain. Ela gosta de caminhar, de andar na chuva. Prosseguindo aí. There are kites in the sky. Há pipas, papagaio de papel, a raia que a gente chama, tá, gente? In the sky. There is a big tree in the middle of the garden. Há uma árvore grande no meio do jardim. I have to stay in bed. Eu tenho que ficar na cama. Quer dizer, né? Seria on em cima da cama, mas pode ser entre os lençóis, né, gente? Bem agasalhado, porque talvez está com algum resfriado e tal. I found the picture in the pageant. Ó, eu encontrei a figura, ou a gravura, ou a foto no papel, tá? My cousin lives in the country. Meu primo mora. Country pode significar, preste atenção, country pode significar campo, zona rural, continente, país, tá? Então, aí, no caso, meu primo mora no campo.
Tá? Do outro lado. Vamos ler do outro lado. There are fish in a river. Há peixes no rio. A palavra fish é usada no singular e no plural. Por que aí a gente sabe que é plural, professora? Vocês viram na aula passada. There are é plural, there is é singular. Então, aí há peixes no rio, dentro do rio. She lives in a hotel. Ela mora, ela vive, não é? Em um hotel. Agora, se alguém perguntasse onde ela está, você poderia usar at, certo? Como um ponto, um local, para dizer onde a pessoa está. Mas ela vive lá dentro, ela passa a maior parte do tempo dela lá no hotel, tá? The boys stand in a line, quer dizer, os garotos param na linha, em uma linha. Pode ser na passarela, tá? Também. He gets in the car. Ele entra no carro. He is in town. Ele está na cidade. E mais uma vez, o garotinho, eu já falei, esse garotinho eu sempre estou postando ele. Tenha atenção. Have attention. Homework, dever de casa. A garota preocupada porque vai fazer dever. Talvez ela queria fazer outra coisa, acharia que poderia fazer coisa mais interessante, mas o dever também é interessante, porque a gente aprende, viu, gente? A gente precisa aprender nessa vida, né? Quando a gente não sabe nada, a gente fica aí, ó, cabisbaixo, né? Time of the homework. Então, eu passei um deverzinho, está muito claro o dever. Vocês vão completar aí com as preposições que foram trabalhadas, on, in ou at, tá? O segundo, vão traduzir as frases para o inglês. O terceiro, vão traduzir para o português. Muito fácil, tá? Pode colocar todas as traduções. O quarto, eu pedi para enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. É de acordo com a tradução. Por exemplo, número 1, she wakes up at 6 o'clock. Você vai procurar a tradução na segunda coluna e colocar número 1, tá? Copie o dever em seu caderno. Faça, tire a foto e envie para mim. O prazo de devolutiva é até dia 24/5, ok? Bye, bye. See you on next week. I went, eu fui.